Salve pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre imaginário social e demonstrando como isso vem atrapalhando a evolução do Brasil e inclusive justificando o posicionamento do nosso país em relação à atual pandemia de coronavírus. Caso vocês gostem do vídeo, deem um like, se inscrevam no canal. O link de inscrição fica aqui no YouTube e também nos meus perfis do Facebook e do Instagram. E o vídeo também poderá ser visto no IGTV. O que é o Brasil? Qual a marca registrada do nosso país? Não estou me referindo a futebol, samba, carnaval, praia, nada disso. A pergunta é: qual a marca registrada do nosso país, respeitada no exterior, independentemente daquilo que tem a ver com a nossa cultura, com as nossas preferências em termos de diversão e tudo mais? Qual a identidade própria do Brasil? Eu não sei responder essa pergunta e talvez vocês também não. Sabemos que o país foi descoberto em 1500, no dia 22 de abril, mas na verdade, desde aquela época, o país é um filho bastardo de Portugal. A única característica em comum entre Brasil e Portugal é o idioma, a língua portuguesa, e mais nada. E também o Brasil é um país que não se entende bem com a própria mãe, que é a natureza indígena. Então é um país, desde a sua origem, perdido, sem uma identidade, sem uma marca própria que o caracterize. Essa é a grande verdade. Agora, o problema é que isso gera um espaço fértil para a criação de diversos imaginários sociais. Desde que eu me entendo por gente, eu já tenho 48 anos de idade, eu escuto dizer que o país está em fase de desenvolvimento, está melhorando. O país sempre está melhorando. Agora, como se qualificar um país em desenvolvimento que não olha para os seus próprios problemas? E ao não olhar para os seus próprios problemas, não resolve esses problemas. Não, o Brasil está em desenvolvimento. É uma economia crescente na escala mundial, mas com problemas permanentes. A exemplo do desemprego, da falta de dinheiro, do endividamento externo, do preconceito generalizado, preconceito racial, preconceito sexual, preconceito regional, preconceito de todas as espécies. Mas o país está em desenvolvimento. Agora, o curioso é que as regiões que formam esse país têm as suas identidades próprias. O carioca tem um perfil típico, paulista também tem o seu, o mineiro, o capixaba, o nordeste, norte, o sul, centro-oeste, todas as regiões têm os seus traços próprios. Mas na hora de se definir uma marca registrada do país, não existe. Torcida se une, o país se une em frente a uma televisão para ver um jogo de futebol da seleção brasileira numa Copa do Mundo. O país se mobiliza em épocas eleitorais de acordo com as suas diferentes preferências políticas. Mas não há uma marca registrada do país. O país não tem uma identidade. E isso é muito ruim. Porque, na verdade, isso até me lembra o lema da nossa independência. Independência ou morte. Deveria ter sido independência ou sorte. Porque o país está constantemente entregue à própria sorte. Ou melhor, à sorte de quem o governa em diferentes épocas. E isso é muito ruim, porque isso cria, como eu já disse, um imaginário social que não condiz muitas vezes, quase sempre não condiz com a própria realidade do país. Trazendo esse tema para a nossa atualidade, Covid-19, por exemplo. Me atualizando sobre a matéria hoje, eu vi que em países da Europa que levaram a sério essa doença, que efetivamente fizeram uma quarentena séria, um lockdown sério,
um isolamento social necessário de maneira séria, mesmo esses países já estão prevendo uma nova onda de contaminação pelo Covid-19 no final do ano. Mas o Brasil é diferente de todos. Mesmo sem ter uma identidade, o Brasil se autodeclarou praticamente imune a essa doença. É um imaginário social de que o país precisa continuar rodando economicamente. Eu não discordo disso, mas de um lado dessa balança tem essa necessidade de a economia continuar girando. Mas do outro lado da balança tem a ciência, tem a saúde, tem vidas que precisam ser preservadas, mas não. O Brasil resolveu que mesmo antes de chegar a enfrentar a pior fase da doença, já pode fazer a flexibilização da quarentena. E o que nós vimos, praias lotadas, restaurantes lotados, ruas lotadas, a maioria das pessoas sem máscara. Isso vai gerar o quê? Uma nova onda de contaminação muito pior do que essa primeira. O Brasil, mesmo sem ter uma identidade própria, criou um imaginário social na parte econômica adotado dos Estados Unidos, que no início da pandemia o presidente foi lá, com apoio do Congresso, entregaram uma determinada quantidade de dólares aos americanos. Aí o Brasil falou, não, vamos fazer o mesmo aqui. Para começar, que as economias, os padrões econômicos, financeiros são bem diferentes. Aí se criou esse auxílio emergencial, R$600 ou R$1.200. Não está adiantando, não vai adiantar, pelo que se ouve. Isso vai continuar só por mais algum tempo, e mesmo com valores inferiores. Para que isso, gente? Não teria sido melhor, ao invés de copiar uma solução externa, fazer algo diferente que fosse adaptado à nossa realidade? E qual é a nossa realidade que ficou agravada por conta dessa pandemia? A falta de emprego. Por que não se utilizar recursos públicos para fomentar, para se beneficiar, para se incentivar os empregadores, as empresas, os empreendedores, para que novos empregos fossem gerados, atentando-se, é claro, para essa nova realidade em que o trabalho precisa ser virtual? Mas não, vamos entregar R$600 ou R$1.200 para que as pessoas se sintam economicamente amparadas. Enquanto, na verdade, o maior amparo que as pessoas precisam é de emprego. Quer dizer, mais uma vez, sem olhar para os seus principais problemas internos, o país, por conta de um imaginário social, resolve tomar uma decisão que, na verdade, não vai ajudar ninguém. No final das contas, não vai ajudar ninguém. E para que essa decisão fosse tomada, se flexibilizou a quarentena, que vai piorar ainda mais, não apenas a saúde, os riscos da saúde das pessoas, como esses problemas sociais internos, do qual o desemprego é um ótimo exemplo, mas é um exemplo bem marcante. O país, ele é exatamente como as pessoas, nesse sentido, de imaginário. Eu já fui adolescente, vocês já foram adolescentes, eu tenho uma filha adolescente. O adolescente, de uma hora para outra, ele se olha no espelho, ele se enxerga, ele passa a pensar em si mesmo, e passa a valorizar o que ele tem na sua cabeça e na sua estética, e passa a se relacionar com o mundo, mas com uma identidade própria, porque essa identidade própria propicia ao adolescente um caminho a ser seguido. E todas as pessoas, quando crescem, amadurecem. E o amadurecimento requer uma base. E essa base é a personalidade, é a marca própria da pessoa. Cada pessoa tem a sua. Com os países não é diferente. Mas o Brasil, desde que eu me conheço por gente, como eu já disse aqui, eu não vejo o Brasil como uma marca própria. São diferentes marcas, ao sabor da sorte, ao sabor do tempo, ao sabor da política.
Por que não se fazer um plebiscito, como já foi feito algum tempo atrás, do qual eu inclusive participei, mas se fazer um novo plebiscito, para se definir, já que eu citei política, o país é predominantemente de esquerda, é predominantemente de direita, tem um tal de centrão, que não é nenhuma coisa nem outra, nem sei para que existe, é uma hesitação remunerada, na verdade. Se definir aqui no país, aqui a educação, qual o valor que se deve dar à educação, que se deu até agora e o que deve ser dado daí em diante. Isso é importante. O lado social, o lado financeiro, tudo isso tem que ser sopesado, tem que ser definido, tem que se arrumar a casa para que o país possa efetivamente estar em desenvolvimento e ser um país desenvolvido no futuro. Ele precisa saber qual é a sua identidade, qual é a sua marca, quais são os seus problemas internos e resolver esses problemas, ao invés de assumir diferentes imaginários sociais sem base concreta alguma. Essa é a questão. Esse é o problema que eu trago aqui nesse vídeo hoje para vocês, que eu espero que vocês reflitam sobre isso, porque é muito importante. Força e fé! Sempre!